Só que agora o web... Vocês estão me ouvindo? Pronto, acho que agora deu certo aqui. Peço desculpas a todos. Bom, boa tarde a todos. Bem-vindo aqui ao segundo encontro PLD de 2023, né, no qual a gente aborda aí as principais modificações em termos de modelo, né, não em termos de CMO nem de PLD, uma vez que a gente mantém aí durante toda essa quinzena, primeira quinzena no piso. Bom, como de costume, a gente pede para qualquer dúvidas que sejam observadas aí durante o evento, ela seja encaminhada através do nosso bate-papo aqui, sendo encaminhada para todos os membros de equipe. Se alguém tiver alguma dificuldade para utilizar o bate-papo do Webex, ele pode ser encaminhado para preco@cce.org.br. E qualquer dúvidas que não sejam referentes aos temas aqui abordados, ou não seja em relação ao PLD, ou que seja em momento posterior ao encontro, que seja encaminhado para atendimento@cce.org.br ou pelo telefone 0800 881 2233. Bom, em relação ao encontro do PLD, ele busca discutir tecnicamente as informações relacionadas ao PLD e publicadas nos nossos boletins. A gente busca também tratar da adequabilidade dos dados, procedimentos e resultados da cadeia de programas, com base na Resolução 1032 de 2022, buscando, então, apresentar as principais modificações nos arquivos de entrada no modelo de formação de preço, análise dos principais fatores que influenciam na formação do PLD e a validação da adequabilidade dos dados, procedimentos e resultados de toda a cadeia de modelos. Buscamos, então, estreitar o relacionamento com os agentes, abrir espaço para o recebimento de sugestões para aperfeiçoamento deste evento e dos boletins, além de apoiar os agentes em suas análises de mercado, reforçando a transparência e a simetria na divulgação das informações publicadas pela CCE. Bom, a gente deixa como de costume a nossa agenda, né? Ela tem aquela característica semelhante a esse encontro do meio do mês, né? Adicionalmente, como a gente tinha prometido, a gente trouxe também aquela questão da última projeção que a gente apresentou, no qual a gente trazia também a questão do modelo chuva-vazão, utilizando umas precipitações históricas. A gente vai ter uma parte, então, aqui de metodologia da projeção da ENA um pouquinho maior do que o de costume, né, para abordar aí esse tema, né, e já trazer também os estudos depois com a chuva dos anos escolhidos. Bom, passamos agora para os pontos de destaque. Como vocês devem ter recebido agora pela manhã, a gente soltou um comunicado indicando a correção do CVU da UTE Parnaíba 5, que ela é utilizada nos modelos ali para ser atualizada a partir do caso, né, do dia 19 de janeiro de 2023. Esse equívoco, né, essa inconsistência, ela afetou os modelos Decomp desde a revisão 1, né, uma vez que essa inconsistência ocorreu na atualização ali do CVU, da revisão do CVU, né, que a gente divulga no quarto dia útil de cada mês. Então, ela não afeta o modelo New Wave, mas afeta o modelo Decomp e DC. Então, a partir de hoje, a gente vem corrigindo essa informação. Bom, dando sequência, né, a gente só destaca também, né, já aproveitando, né, acredito que a Cássia vai comentar um pouquinho mais para frente, mas no dia de ontem, né, a gente fez a divulgação do CVU para o PMO de fevereiro, né? A gente não costuma em janeiro conseguir, né, divulgar na data, uma vez que a gente recebe algumas informações da Agência Nacional de Petróleo, que passa para a ANEEL e chega para a gente, mas esse mês a gente conseguiu, em tempo hábil, fazer a divulgação até o 17º dia do mês. Bom, em relação a outro ponto de destaque que a gente traz é a questão da atualização, né, a retificação feita no Diário Oficial no dia 6 de janeiro de 2023, referente à resolução homologatória 3.167, de 29 de dezembro de 2022, né, no qual foram corrigidos os valores ali de PLD máximo estrutural e PLD máximo horário, no qual, né, o reajuste tinha sido feito em cima do valor da resolução anterior, só que a resolução anterior ela tinha sido corrigida pelo despacho e esse valor não foi considerado, né, na ANEEL na primeira publicação. Até no próprio dia 30
de dezembro de 2022, a gente detectou isso, comunicou à ANEEL e aí acho que no dia 6, né, a ANEEL conseguiu divulgar no diário. Acho que até também teve uma transação de cartas também, se eu não me engano, de alguma associação solicitando essa correção. Além disso, né, a gente destaca que a divulgação da função de custo futuro da quarta semana operativa de janeiro de 23, ela vai ocorrer amanhã, né? Então, o ONS, nossa, acho que ficou um pouquinho errado o slide aqui, mas depois a gente faz ajuste, né? Acho que ficou adicionado numa parte equivocada aqui, então o texto ficou um pouquinho confuso. Mas o que cabe destacar é que no Rio de Janeiro, na sexta-feira, vai ter um feriado municipal do Dia de São Sebastião, né? E o ONS não vai trabalhar, pelo menos o pessoal do Decomp, e antecipando, então, a divulgação para a quinta-feira. E a CCE, né, uma vez que essa informação já está disponível, já vai utilizar essa informação aí para divulgação já na quinta-feira, já amanhã, da quarta semana operativa de janeiro, né, do Decomp. Mas ela vai continuar sendo utilizada ali do dia 21 a 27 de janeiro para o modelo D100, né? Então, não muda o processo, só muda a data de divulgação. E nos outros dias, a divulgação do modelo D100 não será impactada, né? Permanecendo normalmente, conforme a prática. Em relação às FTs, né, a gente traz aqui os status atualizados. A FT New Wave, ela está em validação a versão 28.11.3, né, que foi aberto no dia 20 de novembro, né? E o mail list ali para quem precisar, tiver alguma dúvida, solicitar alguma informação, um cadastro, fica ali, a FT, newwave@ons.org.br. A FTD Comp, né, a versão em uso é 31, a abertura também da FT foi feita no mesmo dia 20 de setembro, né, de 2022. Está em validação a versão 31.14 e a próxima reunião está prevista para o dia 24, né, semana que vem, 24, na terça-feira, 24 de janeiro. E o mailing list ali é ft decomp@ons.org.br. Em relação ao FT GVASP, a gente tem a versão nova em uso, a abertura da FT ela foi feita de maneira conjunta, a FT Decomp, né, também no dia 20 de setembro. Está em validação a versão 9.1.5 e a próxima reunião da FT está marcada para o dia 24 de janeiro. E o mailing list é ft javasp@ons.org.br. E a FTD100, né, a versão em uso é a 19.037, e que está em uso desde o dia 23 de dezembro de 2022, tendo efeito a partir do DEC do dia 24. A validação expedita da versão 19.040 foi aberta para contribuições até às 10 horas do dia 23 de janeiro, né? Então está em validação a versão 19.040. A abertura da FT no dia 17 de janeiro, né? Ela foi aberta e em validação a versão 19.3, né, uma validação paralela, e essa próxima reunião da versão 19.3 está marcada por dia 31 de janeiro. Né? E o main list da FTD100 é ft-d100@ons.org.br. Bom, só resgatando aqui o que a gente já vinha apresentando, né, a informação adicional, né, do GT Metodologia da CEPAMP. Aqui já considera o cronograma atualizado e busca aqui, então, nesse momento, está em realização as atividades de avaliação individual ali pelo GT Metodologia e a validação com os agentes ali no âmbito da FT, né? Então, está aí nas etapas de finalização essas validações. E a gente traz também um ponto de destaque, que é a oitava reunião com os agentes do GT-MMGD, né, que está marcada ali para o dia 31 de janeiro de 2023, para ocorrer às 15h30, né? Na ocasião, ela vai ser apresentada, então, o processo de atualização do MMGD nos modelos ali, New Wave, Decomp, e os DECs, resultados dos testes de sensibilidade de toda a cadeia de modelos, né, inclusive o D100, que eu não citei anteriormente. Referente à fase 1 do MMGD, né, no qual a base da carga, né, vai sem considerar a expansão, mas já com a inclusão da MMGD, será o assunto abordado, né, nesse GT MMGD. Então, a agenda aqui,
Abertura, fase 1, minuta do relatório da fase 1, informações do MMGD e os próximos passos devem ser os itens abordados nessa reunião. E a gente deixa aqui para consulta, né, o material apresentado nas reuniões anteriores, aqui fica o link, lá no site do CT-PMO-PLD, o link para a reunião do dia 31 e a senha, né, PMO@2023. Então, passando isso, né, eu passo a palavra agora para o Nelson, para ele comentar um pouco em relação ao cenário hidrometeorológico, em relação ao comportamento aí das primeiras semanas do PLD e do cenário hidrometeorológico aí de janeiro de 23. Obrigado, Humberto. Boa tarde a todos. Bom, vou iniciar então aqui a apresentação do cenário hidrometeorológico aqui para o mês de início do mês de janeiro, né, primeira quinzena. Então, tratando aqui da precipitação observada e prevista, considerando o acumulado e anomalia por semana operativa de janeiro de 2023, trazemos aqui nos dois gráficos, nos dois mapas aqui acima, né, a primeira semana e a anomalia em relação ao MLT. Então, nós temos a influência tanto para essa primeira semana quanto para a segunda semana do fenômeno ZACAS, a zona de convergência do Atlântico Sul, que beneficiou na primeira semana grande parte, né, em relação aqui ao mapa observado, grande parte de todo o sistema interligado nacional, ou seja, contribuindo nas principais bacias, mas trazemos aqui o grande destaque, como podemos ver na anomalia, beneficiando aqui também o elemental de Itaipu, parte do Grande e o submercado norte e alguns pontos da parte central do país. O destaque vai para as precipitações, como podemos ver aqui ao lado, com comparativo da previsão da revisão zero e o observado aqui em azul escuro. Nossa revisão zero seria em amarelo. E temos aqui destaques positivos para o Paranaíba, para o São Francisco, também pegando o Tocantins. E na semana 2, como eu já havia comentado, esse fenômeno de Zacas também influenciou. Então, isso significa que tivemos precipitações nessa faixa que vai de norte, pegando a parte central e sudeste. E o destaque aqui podemos ver na anomalia, essa grande contribuição também mais intensa, né, com volumes significativos no Sudeste e nas duas principais bacias, que seria do Grande e Paranaíba, com valores bem elevados em relação à previsão da revisão 1. Então, temos aqui que a precipitação beneficiou o Grande, Paranaíba também o São Francisco e o Tocantins, como podemos ver também na primeira semana operativa. Então, a princípio, essas foram as 2 semanas mais favoráveis para janeiro. Então, traduzindo esses valores aqui, olhando para a ENA verificada e prevista, considerando as revisões 0 e 1, nossa revisão 0 em cinza e a nossa revisão 1 em laranja. Temos aqui os 4 submercados e o destaque vai porque tivemos um aumento de ENA para todos os submercados, exceto para o sul. Então, temos o norte, com um aumento de 982 megawatts médios no mês, como podemos ver aqui no nosso gráfico, um leve aumento da revisão em relação à revisão zero, indo de 157% para 163% da MLT. O Nordeste também com um aumento de 393 megawatts médios no mês, indo de 104 para 107, também com variações marginais durante o mês. O Sudeste também com um aumento de 116% para 119% da MLT, e esse aumento é de 1.927 megawatts no mês. E, como eu disse já no início, exceto o submercado sul foi o único que teve uma redução, indo de 83% para 72%, com menos 829 megawatts médios no mês. Agora, tratando da precipitação prevista, né, considerando um acumulado de precipitação para a semana 3 e 4. Então, aqui nós temos uma redução da expectativa de precipitação, como podemos ver aqui no mapa, para a semana 3, com valores em cor fria aqui, ainda com precipitação, mas não com valores significativos. Esses valores estão acumulados mais aqui nessa parte alaranjada aqui ao norte. E uma melhora aqui já para a semana 4, a nossa precipitação retornando valores mais expressivos na parte sudeste e indo para a parte central e aumentando os volumes também na região norte do país. Isso pode se identificar nos gráficos, como nós podemos ver aqui à direita, para a terceira semana operativa, conforme apresentado, essa redução de expectativa da revisão, né, a revisão 2 em relação à revisão 1, como podemos ver, os valores em azul da revisão 2 bem abaixo do que foi previsto pela revisão 1,
E para a quarta semana operativa, nós temos o retorno das precipitações, como mencionado anteriormente, e podemos ver os destaques aqui para o Grande, com 85 milímetros, para o Tocantins e para Balbina e Curuaúna com 85 milímetros também. Bom, agora trazendo esses valores para a ENA, né, considerando agora a inclusão da revisão 2, que é a nossa linha em verde, nós temos o aumento da ENA para todos os submercados, exceto para o submercado norte. Então, tivemos uma baixa dessa expectativa de precipitação, mas com valores também não tão significativos, né? A MLT indo de 163 para 156%, ou seja, ainda mantendo uma condição bem favorável no supermercado norte. E essa redução no mês foi de 1.163 megawatts médios. Já para o Nordeste, nós temos um desvio marginal de 107 para 108%, um aumento de 286 megawatts médios no mês. Sudeste no de 119 para 122, também marginal, um aumento de 1.714 megawatts médios no mês. E o Sul indo de 72 para 84%. Então tivemos uma melhora, pequena melhora no Sul, mas ainda o cenário desfavorável abaixo da MLT, com um aumento de 340 megawatts médios no mês. Aqui trazemos então o gráfico um histórico, considerando o período de janeiro a dezembro de 2023, e aqui podemos ver nos gráficos, em linha azul temos a MLT, lá na linha amarela cheia aqui nós temos a mínima mensal de 31 a 2022, temos a revisão 2, que é o nosso pontinho azul claro, e o verificado para 2022, que é a nossa linha aqui contínua, né, em cor cinza. Então nós podemos ver que para todos os submercados, exceto para o sul, nós temos valores acima da MLT, como foi apresentado anteriormente. Aqui no gráfico podemos ver aqui para o sul em destaque, estamos levemente abaixo da MLT, mas em comparação ao ano de 2022, estamos bem acima do que foi verificado para esse ano. Em relação ao SIM, aqui na tabela à esquerda, para nossa revisão 2, nós temos 125, aproximadamente, né, 125 gigawatts médios, que configura 123% da MLT, fechando o 16º melhor do histórico. Tratando agora dessa classificação, nós temos no ranking o Norte como sendo o 9º melhor do histórico, o Nordeste no 41º melhor do histórico, o Sudeste no 20º melhor do histórico e o Sul no 47º melhor do histórico. Considerando agora a precipitação prevista no acumulado de 15 dias, então nós temos aqui a data de 19 de janeiro a 2 de fevereiro, nós temos ausência, como podemos ver aqui nesses 3 primeiros mapas, ausência de chuvas expressivas nas principais bacias do sul. Então, esse cenário do sul para janeiro, com a nossa previsão, ainda continua desfavorável. Os volumes maiores, então, vão se acumular, como já é esperado, nessa faixa, nessa banda, né, que vai do norte ao sudeste, como já temos identificado durante o período de janeiro, e já o que é considerado também na média para o período. E essa faixa retorna, né, com valores mais expressivos a partir dos dias da previsão para 10 e 15 dias, como podemos ver, beneficiando novamente os rios, né, a bacia do Rio Grande, Paranaíba, no sudeste, São Francisco, Tocantins e Xingu. Tratando agora da temperatura observada, aqui nós temos a anomalia de temperatura mínima e máxima por semana operativa de janeiro de 2023. Os dois mapas aqui são em relação à primeira semana, semana 1. A anomalia de temperatura mínima é o primeiro mapa e a anomalia de temperatura máxima é o segundo mapa. Aqui à direita nós temos as anomalias, tanto a mínima quanto a máxima, aqui de temperatura para a semana 2. E o destaque que podemos ter aqui, podemos ver, como bem ilustra aqui, nós temos essa cor aqui fria, pegando grande parte do mercado sudeste, tanto na semana 1 quanto na semana 2. E isso impacta muito na carga, como vai ser apresentado posteriormente, com valores de temperatura bem abaixo da média do que era esperado para o período. E, agora, considerando os valores de temperatura diário para as principais capitais, nós temos aqui Manaus e Recife, com leves variações, né, mas mantendo uma baixa amplitude de temperatura durante o período considerado de 14 do 1 a 27 do 1. E Porto Alegre e São Paulo, já Porto Alegre apresentando
aumentos de temperatura mais acentuados aqui no meio do período considerado, e São Paulo com variações também maiores de temperatura. E a informação principal é que a tendência, como podemos ver aqui para Porto Alegre, São Paulo, é de aumento das temperaturas. Então, será de acréscimo das temperaturas nos dias subsequentes da previsão. Bom, agora eu finalizo aqui a minha apresentação, agradeço a todos e passo a palavra para a Geisa para dar continuidade e falar sobre análise e acompanhamento da carga. Obrigada, Nelson. Só pegar certo. Passar para você. Cadê o pointer? Boa tarde. Agora eu vou falar do análise e acompanhamento da carga de janeiro de 23. Antes de falar da carga em si, vou falar de alguns destaques econômicos das últimas semanas, das últimas 2 semanas. O primeiro deles é o IBCBR, né, que é o Índice de Atividade Econômica, que é uma proxy do PIB. Então, você pode ter uma perspectiva do qual será o comportamento do PIB nesse último trimestre de 22, utilizando os resultados do IBCBR. Especificamente para novembro, ele apresentou o 4º recuo consecutivo, né, da ordem de menos 0,55 na margem, e fazendo uma janela trimestral, o recuo está na casa de 0,3%. Então, isso já denota que o PIB do 4º trimestre de 2022 vai apresentar um recuo e talvez taxas negativas, mas um recuo que já foi visualizado também no 3º trimestre. Um indicativo também de retração da economia, de recuo da atividade econômica, é apresentado pela produção de papel ondulado, é uma boa prótese de atividade econômica. Para o mês de dezembro, ela apresentou uma queda de 0,8% na margem e no acumulado do ano a queda é de 2,2%. Os últimos resultados da Pesquisa Mensal de Serviços e de Comércio, para os serviços, o serviço vem apresentando crescimento sempre ao longo do ano, o acumulado do ano foi na casa de 8,5%, e a Pesquisa Mensal do Comércio, ela apresentou em novembro queda na margem, tanto no varejo restrito quanto no ampliado, e no acumulado do ano, para o varejo restrito, tem um crescimento de 1,1%, então de janeiro a novembro, né? E para o varejo ampliado, uma retração de 0,6%. O IPCA, a inflação em si, né, IPCA, IGPM, GPM10, eles estão apresentando uma tendência altista, com as perspectivas para o ano de 2023 também tem uma tendência altista também para a inflação. Falando em si agora da carga, da revisão 1 para a revisão 2, houve um ajuste a menor de aproximadamente 1 gigawatt médio. Isso se deu essencialmente porque nas 2 primeiras semanas de janeiro, o comportamento, né, meteorológico ele foi muito atípico com relação ao que é esperado para o começo do ano. As temperaturas foram mais baixas e o volume de precipitação muito alto, então a carga, isso ficou refletido na carga. Com isso, se espera, na verdade, que para as próximas semanas as temperaturas elas comecem a ter características efetivamente da estação do ano que a gente está e essencialmente para o mês de janeiro. Com isso, a carga de janeiro de 23 com relação a 22 estaria decrescendo 2,2%, que equivale a uma redução de 1,6 gigawatts médios na carga. Falando agora por submercado, esse comportamento atípico, né, meteorológico, das temperaturas, foi visualizado principalmente no submercado Sudeste e Centro-Oeste, e isso impactou diretamente nas revisões, tanto na revisão 1 quanto na revisão 2.
Com isso, da revisão 1 para a revisão 2, houve um ajuste a menor de 826 megawatts médios, e o que se espera para as próximas semanas é que, nesse submercado, as temperaturas elas voltem a apresentar comportamentos, né? A questão meteorológica pode apresentar um comportamento típico para o mês de janeiro, então, principalmente para a última semana de janeiro, a carga então, não foi ajustada. Com isso, a carga de janeiro de 23 com relação a 22, ela estaria decrescendo 3,7%, que equivale a uma redução de carga de aproximadamente 1,6 gigawatts. Com relação ao submercado sul, da revisão 1 para a revisão 2, o ajuste a menor foi de 137 megawatts médios. E aí, o que se tem para esse submercado é um aumento de precipitação, principalmente na semana 3, isso foi ajustado na previsão semanal. Com isso, a carga desse supermercado também estaria decrescendo 7,5% com relação a janeiro de 22, que equivale a uma redução de carga de aproximadamente 1 gigawatt. O supermercado Nordeste, da revisão 1 para a revisão 2, o ajuste foi marginal, na casa de 71 megawatts médios. E esse supermercado ele vem se comportando como esperado para a época do ano, principalmente as questões meteorológicas. Então, essa carga não foi ajustada para as demais semanas do mês de janeiro, e esse submercado estaria crescendo 2,3% com relação a janeiro de 22, que equivale a um aumento de carga de 261 megawatts médios. No submercado norte, o ajuste a menor foi de 80 megawatts médios, e o ajuste da carga ao longo das semanas operativas se deu essencialmente devido à redução de carga de consumidor livre. Com isso, a carga desse submercado estaria crescendo 13,1%, que equivale a um aumento de carga de 749 megawatts. Falando um pouco do acompanhamento assim, das projeções de carga, o que se observa com relação, que merece destaque aqui, é a diferença da carga que está sendo prevista para janeiro de 23 com relação ao plan, que já a diferença menor já está na casa de 3,8 gigawatts médios, que equivale a uma diferença de 5,1%. E aí também é interessante observar que a carga de janeiro de 23, com relação a janeiro de 21, ela também apresenta um decréscimo na casa de 2,35%. Com relação às perspectivas econômicas, né, os últimos resultados do relatório Focus, ele mostrou que a perspectiva de PIB está estável na casa de 0,57%, 0,78% para 2023, e estável, também tem uma manutenção da expectativa de crescimento para 2024 na casa de 1,5%. O que merece destaque efetivamente são a sequência, a tendência altista, na verdade, das perspectivas com relação a IPCA e GPM, especificamente com relação aos preços administrados, que são preços de combustíveis, a energia elétrica, faz parte dos serviços regulados. E outro ponto que merece destaque é uma perspectiva, uma tendência também altista, né, da Selic, de 12,25 para 12,50. Fazendo uma comparação com as projeções de PIB consideradas no plan, para 2023, as projeções consideradas no plan efetivamente estão em linha com as perspectivas do mercado atual, né? E para 2024, o plan ele tem uma perspectiva mais otimista do que apresentada atualmente pelo mercado. Com relação acompanhamento da carga, análise da carga, era isso que eu tinha que apresentar. E agora eu vou passar a apresentação para o Humberto. Oi? Chegou. Bom, obrigado, Geisa.
Obrigado, Nelson. Dando sequência aqui, então, a apresentação, comentando em relação à previsibilidade para o cálculo do PLD. Bom, então a gente só relembra, né, a questão do plano de contingência de recuperação dos reservatórios do SIM, né, que foi publicado as resoluções planas no dia 23 de dezembro de 2022, né, que indica as medidas adicionais ali da operação dos reservatórios de regularização integrantes do SIM, né, para serem adotados ali no período úmido de 2022, 2023, de 2 de janeiro de 23 a 28 de abril de 23 também. Então, as usinas e as bacias envolvidas são a Bacia do Paranaíba, a usina de embarcação Itumbiara, com base na Resolução 141, Grande, Furnas e Mascarenhas de Moraes, com base na Resolução 140, e o Paraná, Jupiá e Porto Primavera, as recomendações da Resolução ANA 142. Né? Então, a CC só relembra que foi divulgado comunicado, né, foi divulgado comunicado CCE 974 de 2022, né, no dia 27 de dezembro de 22, né, já indicando essas previsibilidades provenientes dessas resoluções da ANA, com o objetivo aí de ter uma antecedência não inferior a um mês para o PMO de fevereiro de 23. Bom, em relação às declarações máximas ali de Furnas e Mascarenhas de Moraes, né, a gente relembra que a resolução 140 ela indica os limites de 400 metros cúbicos por segundo de vazão de defluência média para o período, né, igual ou inferior a 400 metros cúbicos por segundo, tanto para Furnas quanto para Mascarenhas de Moraes, mais condicionadas ali o dia 28 de abril de 23, ou enquanto os reservatórios estiverem abaixo, né, de 70%, e que esses dois reservatórios no momento estão acima, né, por isso essas restrições não vêm sendo representadas ali nos modelos Decomp e Decem, né. No começo do mês, Furnas ainda era representada, né, mas nas últimas semanas, Furnas e Mascarenhas de Moraes não vem sendo representado nos dois modelos, uma vez que os reservatórios já ultrapassaram 70%. Então, a gente indica aqui, né, mas condicionado à questão dos 70%, então, atualmente a representação da CCE e do ONS para Furnas e Mascarenhas de Moraes está semelhante, mas justamente por causa da condição de 70%. E a partir de fevereiro, né, aí, independente da condição de 70%, está acima ou abaixo, aí é idêntico, né, a representação pela CCE e pela ONS. Em relação à embarcação Itumbiara, a resolução ANA 141 define os limites de 140 para a usina de embarcação e de 490 para a usina de Itumbiara, também com a condicionante de 70% e o dia 28 de abril de 23, né? Lembrando que para essas usinas, duas se encontram abaixo de 70% e, por enquanto, né, vem sendo modelado pelo ONS, mas não vem sendo modelado pela CCE, né, uma vez que a CCE está dando previsibilidade e o ONS já está implementando essa restrição. Então, durante o mês de janeiro, a CCE vem alterando embarcação para manutenção da restrição de defluência máxima de 5.000 metros cúbicos por segundo e Itumbiara mantendo a defluência máxima de 7.000 metros cúbicos por segundo. Já para o 1º de fevereiro, aí, independente, né, dos 70%, está acima ou abaixo, a representação da CCE vai ser idêntica à do ONS, né? Então, mantendo a restrição de 140 metros cúbicos por segundo para a embarcação até o dia 28 de abril, caso essa usina continue abaixo de 70%, e Itumbiara 490 também, caso a usina continue abaixo de 70% até 28 de abril. Após a data de 29 de abril, aí a gente volta para os valores de 5.000 e 7.000, respectivamente. Em relação a Jupiá e Porto Primavera, durante o mês de janeiro também a gente está dando previsibilidade em relação das defluências mínimas, né, de Jupiá e Porto Primavera. Então, só lembrando que o período de vigência dessa resolução é durante o período da Piracema, então acabando no dia 28 de fevereiro de 2023, no qual ele indica uma defluência mínima, né, na verdade ele recomenda a operação em vazões defluentes médias de área próximas a 3.300 para Jupiá e de 3.900 para Porto Primavera. Excepcionalmente, né, o ONS ele poderá operar ali Jupiá e Porto Primavera em condições diferentes, né, estabelecidas na resolução, indicando, né, essas questões ali depois, justificando a ANA. E a gente só relembra que da outorga 2.378, de 16 de dezembro de 2022, no qual ela define aí que para todos os períodos de Piracema, para o HE de Porto Primavera, né,
as vazões devem ser, no mínimo, 3.900 e acima desses valores. Bom, já, né, então, durante o PMO de janeiro, a gente vem representando de maneira distinta o ONS. Em relação ao PMO de fevereiro, a gente vai ter uma representação semelhante para a usina de Porto Primavera, ou seja, vai manter até 28 de fevereiro, 3.900 e depois voltando para 4.600, mas para Jupiá, uma vez que a gente declarou, com base ali na consulta ao IBAMA, a manutenção dos 3.300, né, a FSARH 3.709. Então, em vez de manter a manutenção de FSARH permanente para todo o horizonte, né, a CC ainda vai dar previsibilidade, uma vez que essa declaração ocorreu após o período que deveria anteceder ali um mês para a formação de preço, né? Então, uma vez que essa indicação foi com base na consulta realizada ao IBAMA, esses 3.300 vai ser modelado apenas no primeiro mês ali para Jupiá, ou seja, até 28 de fevereiro, e a partir de março indo para 4.000, retornando ali para 4.000 para o caso da CCE. Aí sim, no PMO de março, a representação dos 3.300 vai ser seguida para todo o horizonte dos modelos computacionais para Jupiá e para Porto Primavera, conforme já vai ser utilizado de maneira semelhante nesse PMO de fevereiro, também no PMO de março vai ser 3.900 até o final de fevereiro e de 1º de março em diante, 4.600. E a gente só faz a ressalva, né, que os valores podem ser revistos conforme necessidade operativa e declaração do agente, contanto que obedeçam os limites estabelecidos aqui nas resoluções. Em relação à resolução CNPE 22, né, a gente só indica, então, que para o PMO de fevereiro de 23, as informações divulgadas até o dia 27 de dezembro de 22, né, vão ser consideradas, né, que se referem a ritos ali não com calendário pré-definido, conforme regulação da ANEEL, e serão considerados no PMO de março de 23 as informações divulgadas até 23 de janeiro de 23, uma vez que o PMO de fevereiro, na verdade, acho que eu coloquei 23, mas na verdade acho que é 24. Aí a gente vai corrigir, né? Porque o PMO, na verdade, o PMO de março vai ser 23 e 24 de fevereiro, né? Peço desculpa aqui. Em vez de 23 de janeiro, é 24 de janeiro. A gente vai corrigir isso e disponibiliza na versão final da apresentação, né? Aproveitando, né? Acho que tivemos um pedido da apresentação, a gente vai estar disponibilizando o link agora. Eu esqueci de disponibilizar anteriormente, então a gente já vai disponibilizar agora. Então, passo a palavra agora para a Lanai, para ela comentar um pouquinho em relação ao comportamento do modelo Decomp durante essa primeira quinzena do mês de janeiro de 23. Obrigada, Humberto. Então, dando início aos resultados do Decomp, aqui, previamente, a gente traz aquele gráfico clássico com o comportamento do preço para o submercado Sudeste/Centro-Oeste, dando foco para as primeiras semanas de janeiro de 2023. Como a gente já vinha observando, né, ao longo do ano de 2022, condições hidrometeorológicas propícias fizeram com que o preço, tanto os valores horários quanto médios semanais, permanecessem no piso regulatório na maior parte dos casos, conforme a gente pode observar. E esse comportamento favorável, ele tem se mantido ao longo das primeiras semanas de janeiro de 2023. Dessa forma, a gente observa que o valor médio que a gente vem calculando, os valores semanais, conforme mostra o gráfico, permanecem no piso regulatório, que foi atualizado, saindo de R$ 55,7 para R$ 69,04 por megawatt-hora. Aqui na tabela ao lado, só em termos de resumo, a gente traz os valores médios semanais que foram calculados para a primeira e para a segunda semana de janeiro. Como havia comentado anteriormente, ambos permanecem no piso regulatório de 69,04 para todos os submercados do SIM. Com relação ao modelo Decomp, o comportamento da função de custo futuro, aqui a gente traz a decomposição
onde são detalhados, né, o impacto de cada um dos passos na atualização do valor da função de custo futuro. E, basicamente, o que a gente observa é que, em decorrência dessas condições hidrometeorológicas que são propícias, né, nenhum dos passos acarretou em variações expressivas do valor da função de custo futuro, ou seja, todas as variações são iguais a zero. Além disso, a gente também traz na tabela os valores da função de custo futuro médio do modelo Decomp para a primeira e para a segunda semana de janeiro de 22, assim como a variação. E conforme a gente observa também para os outros modelos, né, o CMO permanece em zero para o caso dos 4 submercados. Logo, a variação que a gente observa entre uma semana e outra também é de 0 pontos percentuais. Agora, com relação à ENA mensal de janeiro de 2023, aqui a gente traz uma comparação dos valores que foram calculados com dados da RV0 e dados da RV1. Para o caso específico do Sistema Interligado Nacional, a gente observa que da RV0 para a RV1 teve uma variação positiva de aproximadamente 2 pontos percentuais, o que equivale a 2,4 gigawatts médios. E quando a gente pega esse valor e abre por submercado, basicamente a gente observa que dos 4 submercados, 3 deles apresentaram variações positivas, com destaque para o caso do submercado Sudeste, em que a variação foi mais significativa, de 1,9 gigawatts médio, ou 3 pontos percentuais. A única exceção em termos de sinal, né, da variação seria o submercado Sul, que teve uma variação negativa de aproximadamente menos 12%, ou menos 0,9 gigawatts médios. Com relação ao armazenamento do Sistema Interligado Nacional, aqui a gente traz aquela comparação, né, dos valores relativos à semana 2, o que foi previsto e o que foi realizado, e basicamente a gente observa que o realizado ficou aproximadamente 1,6 pontos percentuais acima da previsão, estava em 59,4 da EARM máxima. Com relação aos submercados, aqui a gente traz a abertura, né, desses valores, e basicamente a gente pondera que os submercados Sudeste, Sul e Nordeste apresentaram variações positivas, aqui com destaque novamente para o Sudeste, cuja variação foi mais expressiva, de 3.082 megawatts mês, única exceção sendo o submercado Norte, com menos 245 megawatts mês. Com relação à carga dos submercados, novamente a gente traz os gráficos, né, com a abertura por submercado e também o valor total para o sistema interligado. E quando a gente observa os dados da revisão mais atual com a anterior, basicamente o que a gente observa é uma variação negativa para todos eles, com exceção do Norte. E para o Sim como um todo, e como consequência, né, a variação acaba sendo negativa também, em torno de menos 3.095 megawatts médios. Já com relação ao fluxo de intercâmbio, basicamente a gente pontua que os limites de exportação não foram atingidos em nenhuma das condições de carga, pesada, média ou leve, e os valores da função de custo futuro do Decomp não desacoplaram entre os submercados, permaneceram naquele valor de R$0 por megawatt-hora. Agora, com relação às curvas de oferta e demanda, dos submercados, aqui a gente traz, né, aquele nosso gráfico. Aí, só para relembrar, a curva de oferta, ela é composta pelo empilhamento da contribuição das usinas não simuladas individualmente, inflexibilidade do parque de usinas termoelétricas e hidrelétricas, assim como oferta hidro e térmica. O destaque, basicamente, aqui é o ponto de cruzamento da curva de carga com oferta e o valor da água calculado, que continua em R$0 por megawatt-hora. Agora, entrando na terceira semana de janeiro de 2023, a gente traz a decomposição da função de custo futuro, e o que a gente observa é que nenhum dos passos influenciou numa variação da função de custo futuro, justamente em decorrência das condições hidrológicas e hidrometeorológicas mais favoráveis observadas no presente. Já para a ENA mensal de janeiro, a gente resgata aquele gráfico, né? Só que agora a gente traz a comparação da ENA computada com os dados da revisão 1,
e da revisão 2. No caso do Sistema Interligado Nacional, observa-se um incremento de aproximadamente 2% novamente, ou 1,8 gigawatts médios. Quando esse valor é aberto por submercados, a gente observa aqui dos 4 submercados, 3 apresentaram variações positivas, no caso o Nordeste, o Sul e o Sudeste. E aqui, novamente, o destaque continua sendo o Sudeste, em que a variação ficou em torno de 2 gigawatts médios, ou 3 pontos percentuais. A única exceção, em termos de sinal de variação, é o submercado Norte, que apresentou uma variação negativa de aproximadamente menos 7%, ou menos 1,1 gigawatts médios. Com relação ao armazenamento do Sistema Interligado Nacional, agora a gente traz uma comparação entre o que foi previsto para a semana 3, que é essa curva em vermelho, e o que foi realizado. A comparação entre os dois valores mostra que o realizado ficou acima do previsto, né, em aproximadamente 1,5 pontos percentuais em termos da EARM máxima. E quando esse valor é aberto por submercado, novamente a gente observa que os submercados Sudeste, Sul e Nordeste contribuíram com variações positivas, sendo que o Sudeste se destaca com uma variação de 4.110 megawatts mês, e o Nordeste o Norte vai em contramão, com uma variação de menos 521 megawatts mês. Já com relação à carga associada à semana 3 de janeiro de 2023, aqui a gente traz aquela comparação e observa que dos 4 submercados, 3 deles apresentaram variações negativas, Sudeste, Sul e o Norte, com destaque para o submercado Sudeste, com variação mais significativa, de menos 1.523 megawatts médios. E para o caso do Sistema Interligado Nacional, a variação ficou na casa dos 2.094 megawatts médios. Já com relação ao fluxo de intercâmbio, a gente apenas destaca que os valores da função de custo futuro do Decomp não desacoplaram entre os submercados, em nenhuma das condições de carga pesada, média e leve. Com relação à curva de oferta e demanda e o valor da água, a gente observa resultados similares aos que foram obtidos para a semana 3 de janeiro, ou seja, o valor da água em R$ 0,00 por megawatt-hora. E aqui a gente traz também aquela tabela com a geração térmica com despacho antecipado para a semana, relativa ao DEC da semana 3 de janeiro de 23, ou seja, RV2. E aqui a gente destaca que das 3 usinas, Santa Cruz Nova, Luiz O.R. de Mello, Porto do Sergipe, apenas a usina de Santa Cruz apresenta uma indicação de despacho. E essa indicação está sendo feita para a semana que inicia no dia 21 de janeiro até o dia 27, no valor de 350 megawatts médios para as 3 condições de carga pesada, média e leve. E a motivação desse despacho seria por questões de inflexibilidade. Com relação às demais usinas, a gente observa que a indicação continua em 0 megawatts médios. Bom, por fim, a gente traz aqui as restrições que foram enquadradas na previsibilidade para o cálculo do PLD. O primeiro conjunto de restrições está associado às usinas de embarcação e Itumbiara, que são restrições de defluência máxima. E para essas 2 semanas associadas à RV1 e à RV2 do Decomp, foi aplicada a previsibilidade, então, no DEC da CCE, a gente seguiu os valores que estão sendo apresentados na tabela. Para o caso de embarcação, defluência máxima de 5.000 metros cúbicos por segundo, e para o caso de Itumbiara, ficou em 7.000 metros cúbicos por segundo, conforme a gente pode conferir nos prints que estão sendo disponibilizados abaixo. Já com relação às usinas do Rio Paraná, novamente, a gente tem restrições enquadradas na previsibilidade para o cálculo do PLD, e as usinas são Jupiá e Porto Primavera. As restrições consistem em restrições de defluência mínima, e os valores adotados no DEC da CCE são de 4.000 metros cúbicos por segundo, para o caso de Jupiá, e 4.600 metros cúbicos por segundo para o caso de Porto Primavera. E, novamente, aqui abaixo a gente deixa para consulta prints associados ao arquivo de entrada do DEC Decomp CCE, para quem quiser conferir posteriormente.
Então, agora eu vou passar a palavra para a Cássia dar continuidade e falar sobre as cotações dos combustíveis. Obrigada, Lanai. Eu vou passar rapidinho. Uhum. Pronto. Deixa eu ver aqui, peguei. Obrigada. Boa tarde a todos. Então, dando continuidade com relação à variação das cotações de combustíveis para os meses de novembro e dezembro, a gente traz a indicação, então, dos valores já consolidados de cotação para cada um dos combustíveis e para a taxa de câmbio. Lembrando, né, que a gente traz essa informação no gráfico e na tabela. Lembrando que na tabela a gente traz também a metodologia de cotação. Então, fazendo uma análise, então, entre novembro e dezembro de 22, a gente observa, então, uma redução no óleo combustível baixo teor de enxofre, Brent, óleo diesel, NYMEX e taxa de câmbio, com destaque aqui para o NYMEX, que reduziu 29,8% em dezembro em relação a novembro, e uma elevação no carvão mineral e no JKM, com uma elevação de 4,3% e 21,6%, respectivamente. Essas informações, elas foram utilizadas, então, para o relatório, para o CVU PMR, que já foi contemplado, então, no RV1 do PMO de janeiro. Essa informação ela foi divulgada no dia 4 de janeiro e os dados utilizados a partir do dia 7. Aqui a gente trouxe a informação, né, rebatendo RV0 e RV2 de janeiro, e a motivação foi devido à inconsistência encontrada no CVU da UTE de Parnaíba 5, conforme já mencionado pelo Humberto no começo do encontro. E a gente também deixa esse disclaimer aqui embaixo, né, que a atualização do custo do CVU para PMR de Parnaíba 5, né, foi comunicado através do comunicado 063 de 23 aqui no site da CCE. Aqui a gente traz a pilha térmica, comparando então o CVU da RV0 para dezembro de 22, RV0 de 2023 e RV2 também de janeiro de 23. E aqui a gente observa, né, uma redução da disponibilidade das usinas térmicas, mais a manutenção do valor máximo de CVU que a gente vai apresentar posteriormente. E nessa tabela ao lado, a gente encontra, né, a variação entre o CVU da RV2 e da RV0. Novamente, a gente já comentou no encontros passados, né, a questão da variação do CVU de predilecta e de DAIA. Ibirité houve uma redução de 77,9% e, em termos de elevação, o destaque fica aqui para Linhares do PCS, Povoação 1 e Viana 1, com uma elevação de 20,9%. E, novamente, a gente comenta aqui, né, através desse asterisco, o que aconteceu com Parnaíba 5. Agora, em termos de penalidade das restrições do nível mínimo por reservatório equivalente, a gente traz a metodologia, cujo cálculo é baseado em 1,005 vezes o maior valor de CVU. Lembrando que sobre esse valor aplica-se, né, o primeiro múltiplo de 10 maior. E para o caso da RV1 e RV2 de janeiro, o maior CVU foi de 3.372,53 para as usinas de Termomanaus e Pau-Ferro, que são do segundo LEM, totalizando um valor aqui de 3.389,39. Lembrando que, como a gente precisa pegar o primeiro múltiplo de 10 maior, o valor da penalidade fica em R$ 3.390 o megawatt-hora. Aqui a gente traz o histórico das últimas penalidades em termos de restrição de nível mínimo. No dia 26 de novembro, a gente publicou para o PMO de dezembro o maior valor de CVU, que foi Termomanaus e Pau-Ferro, totalizando uma penalidade de 3.390. Dia 31 de janeiro, foi publicado para o PMO, já foi utilizada a informação para o PMO de janeiro de 2023, não sendo alterada essa informação, esse dado. No dia 4 de janeiro, que foi a quarta-feira, houve a divulgação da revisão do CVU para o PMO, que é o CVU PMR, e a partir do dia 7 de janeiro, para a RV1 do PMO, houve, né, deveria haver uma atualização do nível de penalidade, porém, como o valor de CVU não se alterou, permanece, então, o valor em R$ 3.390 o megawatt-hora. Em termos de variação das cotações de combustíveis para janeiro de 23, a gente traz, então, as informações gráficas e em tabela. No gráfico, a gente observa que os valores cheios representam os valores já consolidados de cotação e as linhas pontilhadas, os valores até o momento para o mês de janeiro. Novamente, na tabela, a gente traz, então, essa variação e a metodologia de cotação.
E até o momento o que a gente tem é uma redução do carvão mineral, do Brent, do NYMEX e do JKM, com destaque para o JKM, que está tendo uma redução de 35,6% para esse mês de janeiro em relação a dezembro de 22, e elevação para o óleo combustível baixo teor de enxofre e o óleo diesel com destaque aqui com 4,7%, bem como na taxa de câmbio, que elevou 0,1% em relação ao mês passado. Conforme o Humberto também já mencionou, né, esse mês a gente tem atualização do CVU para as usinas do primeiro LEM e também para Termomacaé ou Macaé-Merchan, que é do terceiro LEM. E os dados eles já foram divulgados pela ANP dentro do prazo, então a gente conseguiu publicar já no dia 17 o relatório RV01 e RV02 no site da CCE, já com todas as informações atualizadas. Agora eu passo a palavra para o Cássio, que vai dar continuidade à apresentação falando sobre o DECEM. Obrigado. Chegou aqui o comando. Dando continuidade, vamos passar aqui a apresentar os resultados do modelo DECEM da CCE para esse mês de janeiro. Então, a gente começa apresentando o balanço energético do SIM para a primeira semana de janeiro, a semana que iniciou lá no último dia do ano passado e finalizou no dia 6 de janeiro. A gente destaca aqui de início que no dia 4 de janeiro foi acionado o segundo nível de contingência, que o resultado do PLD, o PLD foi calculado com base no resultado do último dia útil, que seria o dia do dia 3 de janeiro. Portanto, o balanço energético aqui a gente tem tanto o dia 3 quanto o dia 4 com as mesmas informações. Então, trazendo aqui o balanço energético, a gente vai trazer os dados médios de geração para atender a demanda para essa semana do DECEM da CCE. Então, a parte de baixo aqui em vermelho, a gente tem a geração termoelétrica total, 5% do total médio dessa semana, ou aproximadamente 3,5 gigawatts médios. Em amarelo, a parcela das usinas não simuladas individualmente, com 22% do total médio da semana, ou 14.740 megawatts médios, abaixo da geração média dos últimos 5 anos, que é aquilo que é considerado nos demais modelos, que é de 16.220 megawatts médios, 89% na comparação percentual. E aqui em azul a parcela da geração hidráulica com pouco mais de 50 gigawatts médios. E a carga, que tem os seus dados atualizados, assim como as não simuladas individualmente, tem os dados atualizados diariamente para a rodada do modelo DECEM, foi considerado nessa semana 68.315 megawatts médios, abaixo daquilo que foi considerado para o modelo DECOMP dessa primeira semana de janeiro, que foi de 73.425. Agora a gente traz a geração de 11 agora separado por fonte e destacando os valores médios diários aqui em cima. A gente nota que começou com valores elevados no final do ano passado, quase 18 mil megawatts médios, e foi reduzindo ao longo dos dias da semana. Em termos médios por fonte, a gente tem PCH aqui na base com 24% do total médio, PCT 12%, fotovoltaica 13% aqui em amarelo e a parcela eólica com 51% do total médio dessa semana, que a gente viu anteriormente, foi de 14.740. E por fim, a curva do PLD, como a gente vem mostrando nas últimas semanas, nos últimos meses, o PLD está no piso, então na primeira semana de janeiro não é diferente. Isso tem uma diferença por conta, né, da mudança de ano, então sempre no piso durante todo o horizonte da semana, com a média do PLD para essa semana, considerando um dia com valor de 55,70 e os demais dias com 69,04, média de 67,13. Trazendo agora a mesma análise para a segunda semana de janeiro, que começou no dia 7 e finalizou no dia 13, também por conta de dificuldade de convergência do DEC de DECEM do ONS em tempo, né? A gente não teve a publicação do DEC do ONS, consequentemente da CCE, portanto, o PLD foi calculado com base no modelo DECOMP para 2 dias, o dia 8 de janeiro e o dia 9 de janeiro, seguindo o plano de contingência. A gente comunicou via comunicado 22. Então, trazendo o balanço energético do SIM com essas duas considerações, ou seja, os dados patamarizados para os dias 8 e para os dias 9, em patamar de carga, a gente traz o balanço energético. Geração termoelétrica, aproximadamente 3,7 gigawatts médios na semana. Geração das não simuladas individualmente, 15.179 megawatts médios.
ligeiramente abaixo dos 16.220, considerado nos outros modelos, e a parcela de geração hidráulica com 52.646 megawatts médios, ou 74% do total médio semanal. A carga considerada no modelo D100 foi de 71.513 megawatts médios para essa semana, ligeiramente abaixo da carga média considerada para o Decomp, que foi de 72.658. Trazendo a geração das não simuladas individualmente no SIM, separado por fonte, a gente traz aqui na base a parcela de geração das pequenas hidráulicas, 25% do total médio, PCTs 11% do total médio e fotovoltaica 11% também do total médio. E, por fim, a eólica com um pouco mais de 50%, ou 8.174 megawatts médios do total semanal, que foi de 15.179. E, por fim, o PLD, sempre no piso também, assim como nas semanas anteriores, agora no valor de R$ 69,04 por megawatt-hora. Em termos de CMO, tanto a função de custo futuro do modelo Decomp quanto o CMO da CCE, ou seja, o CMO visto ali pelo modelo D100, foi de R$ 0,00 por megawatt-hora nos 4 submercados. E, por fim, a semana vigente segue a dificuldade de convergência no modelo D100 do caso ONS em tempo. Então, a gente utilizou o resultado do modelo Decomp dessa semana, da terceira semana de janeiro, para publicar o PLD, respeitando os limites estruturais. Então, foi acionado no quarto nível de contingência entre os dias 14 e 17 de janeiro e comunicamos isso através dos comunicados 46, 47 e 54. Então, a gente vai trazer aqui o balanço energético só com esse destaque que 4 dos 5 dias que a gente está trazendo aqui foram feitos com base no Decomp e temos apenas 2 patamares de carga, patamar de carga leve, patamar de carga média. Então, trazendo o balanço energético do SIM com essas considerações, a gente tem geração termoelétrica total inflexível, com parque térmico inflexível de 3,7 aproximadamente gigawatts médios, parcela das usinas não simuladas individualmente muito próxima da média dos últimos 5 anos, uma vez que a gente tem o Decomp considerando aqui em 4 dias dos 5 dias, 16.027 megawatts médios, e a geração hidráulica com 51.703 megawatts médios, considerando esses 5 dias. A carga abaixo, lembrando que a gente tem que 2 dias úteis do modelo D100 foram considerados 2 patamares de carga, ou seja, com uma equivalência de dias de final de semana do Decomp, 71.410, considerando esses 5 dias da semana, contra 74.093 megawatts médios considerado no modelo Decomp. Aqui, parceladas não simuladas individualmente no SIM, geração média considerada 15.945, visto pelo modelo Decomp, e 16.355 para esse último dia que a gente tem de 18 de janeiro, que é o DEC do dia de hoje. PCH, 24% do total médio, PCTs, 12%, fotovoltaica, 8% e eólica, com 57% da média semanal. E, por fim, o PLD no piso regulatório também, 69,04, assim como na semana passada, em termos de CMO, tanto a função de custo futuro do Decomp quanto o CMO da CCE, R$ 0,00 por megawatt-hora. Aqui a gente traz os tratamentos de previsibilidade feitos no DEC de D100 da CCE. A gente já trouxe no último encontro, então não temos diferenças em relação àquilo que a gente trouxe no último encontro, com exceção ali de Furnas, que já passou de 70% de volume útil. Então, a OHE Itumbiara, ela volta com uma vazão de efluente máxima de 7.000 metros cúbicos por segundo durante esse mês de janeiro. A OHE Embarcação, também a gente comenta o que é considerado no caso ONS de máximo 140, passando para a máxima de embarcação permanente ali de 5.000 durante esse mês. O GAE Jupiá é feito o tratamento também, que a gente considera a vazão mínima de 4.000 metros cúbicos por segundo, e o mesmo vale para Porto Primavera com vazão mínima de 4.600 metros cúbicos por segundo. E essa restrição está associada ao FCH de 3.900, restrição de nível de primavera, está
está associada ao FCNH ali de Jupiá, portanto, a gente também comenta no deck da CCE. Um outro tratamento que é feito no deck da CCE é feito nos arquivos REST-LPP e o arquivo entidades.dat, que seria a desconsideração da alteração do fluxo recebimento sul, ou seja, desconsideração da alteração que foi feita ali para o deck do dia de hoje no RSul. A gente destaca aqui tanto a REN 1032 de 2021 quanto o procedimento de rede, que trata das alterações dos limites de intercâmbio dos submercados. A gente só destaca que dessa alteração vai passar a ocorrer no deck da CCE apenas a partir do PMO. Lembrando que, de acordo com o procedimento de rede, as diretrizes, de acordo com o procedimento de rede, temos que as diretrizes, ela tem a alteração num horizonte mensal. Então, os arquivos afetados, o REST-LPP, a gente deixa destacado aqui o caso do NS, que entrou, então entrou essa controladora aqui, a geração de Itaipu, que no caso CCE não é considerado essa restrição que está destacada ali na RE 996 no arquivo entidades.dat. Então, a gente comenta também esta restrição. E, por fim, com relação ao modelo decente, a gente traz aí uma inconsistência, só destacando o que está errado aqui, o arquivo afetado, que a gente colocou ao PROH.dat, mas, na verdade, os arquivos afetados é o entidades.dat, mais precisamente nos registros TM, DP e DE, e o arquivo responde.dat, que não consideraram a atualização das durações e vigências dos patamares de carga para o ano 2023, conforme o relatório de atualização dos intervalos de duração dos patamares de carga para a operação energética 2023 a 2027, publicado no Sinteg do INS. Então, estes DECs, tanto do dia 31 até o dia 3 de janeiro, consideraram os patamares de carga definidos para o ano de 2022. Os ajustes foram considerados no modelo D100 a partir do DEC do dia 5 de janeiro. E, com relação aos impactos, no PLD, a gente não teve impactos no PLD entre o caso oficial e o caso revisado, uma vez que o PLD, em ambos os casos, se encontra no mínimo regulatório. Então, é isso com relação ao D100. Eu passo a palavra agora para dar continuidade para o Rodrigo Moraes. Obrigado, Cássio. Então, dando continuidade à apresentação, eu irei falar sobre o histórico do PLD e o comportamento do PLD com os aprimoramentos da CEPAMP que estão válidos a partir do dia 1º de 2023. Então, entrando agora no histórico do PLD horário, como nós podemos perceber, desde o mês de setembro, o PLD está aí muito próximo do piso, ou exatamente igual ao piso para os meses de outubro, novembro e dezembro. E esse comportamento, ele se mantém aí para os primeiros dias de janeiro, conforme já foi apresentado pelo Cássio. Nós podemos observar aqui um pequeno degrau na mudança do ano, causado principalmente pelo ajuste no valor do piso, mas não necessariamente, né, na mudança por conta do modelo, mas sim por conta do ajuste de base. Então, esse comportamento ele pode ser extrapolado para os outros submercados, porque eles estão exatamente acoplados. Então, para o Sudeste, para o Sul, para o Nordeste e para o Norte, temos esse mesmo comportamento. Agora, se tratando dos comportamentos do PLD com os aprimoramentos da CEPAMP, a gente tem disponível para esses decks desde do dia 1º de janeiro, uma mudança metodológica na formação de cenários, passando para geração de cenários por PRPA, com novos critérios de parada no modelo Decomp, passando o número máximo de iterações de 30 para 50 e convergindo através de 6 iterações consecutivas através do delta de ZINF abaixo de 0,1. Também o novo nível de aversão a risco com o Parsevar 2535. Importante observar que para todo esse ano, né, a gente vem simulando esses casos aí desde do dia 1º de janeiro de 2022, e nessa reunião de hoje nós iremos então finalizar a publicação desses dados, porque eles foram publicados no site da CCE na data de hoje. Então nós temos resultados até o dia 30/12, que é o último dia da RV4 de dezembro. Então, o PLD médio do sombra desse horizonte para o Nordeste ficou em R$ 57,00, sem aplicação dos limites, e o PLD médio oficial em R$ 22,00. Para o Nordeste, um comportamento parecido, já para o Sudeste e para o Sul, a gente tem uma diferença um pouco mais expressiva. O
PLD médio do Sombra em R$ 102 e o PLD médio oficial em R$ 30. Se no ano de 2022 os parâmetros que são válidos agora já fossem válidos, a gente teria gerado uma quantidade de 326 megawatts médios acima do valor oficial. Com a aplicação de limites, essa diferença ela cai um pouquinho, né? Para o Nordeste nós temos aqui o Sombra em R$ 89 e o PLD médio em R$ 58, o Nordeste 91 e o PLD oficial médio para o Nordeste R$ 58, para o Sudeste e para o Sul. Nós temos o PLD médio do Sombra em 117 e o médio oficial em R$ 59 e a geração térmica adicional é exatamente a mesma, já apresentada. Cabe ressaltar que o Tableau ele também foi atualizado hoje e os dados estarão disponíveis em até 24 horas. Os decks referentes para todo esse horizonte eles já foram publicados, então foi publicado até o dia 30, então o caso completo. E através dessa publicação realizada hoje, desses decks eu declaro então o fim do processamento do Sombra da CPAMP 2022. E agora eu passo a palavra para a Lanai. Pode passar para mim depois. Para o Cássio. Tá ótimo. Então eu passo a palavra para o Cássio para que ele dê continuidade à apresentação. Eu vou passar você como apresentador, Cássio. Um segundo. Obrigado. Agradeço a todos. Obrigado, Rodrigo. Então, dando continuidade, a gente vai trazer a atualização da projeção do PLD. Começando aqui, um disclaimer, CCE alerta e ressalta que é de responsabilidade exclusiva dos agentes de mercado e demais interessados, obtenção de outros dados e informações, realização de análises, estudos, para fins de tomada de decisões e que não cabe atribuir à CCE qualquer responsabilidade pela tomada de decisões administrativas e empresariais relacionadas a esse tema de projeção do PLD. Com relação às metodologias, eu vou trazer aqui, tem metodologias de projeção de ENA, então tem a metodologia da projeção de ENA por redes neurais artificiais, que é a metodologia que a gente sempre tem apresentado, e para isso a gente utiliza a transformação logarítmica, e agora a metodologia nova que a gente tem trazido desde da projeção, da última projeção de dezembro de 2022, que faz parte agora do nosso processo de projeção do PLD, tem a metodologia de projeção de ENA por meio da projeção de vazões via modelo chuva-vazão SMAP, que a Lanai vai apresentar para a gente com mais detalhes. O processo, como é feito, como é feita a escolha do cenário para essa rodada do SMAP. Então, aqui a gente tem o processo de transformação logarítmica, a gente sempre deixa para consulta o fluxograma da transformação logarítmica utilizado na projeção das redes neurais artificiais. E agora, a Lanai vai dar continuidade apresentando aqui alguns slides com relação à metodologia do processo de chuva-vazão. Obrigada, Cássio. Eu vou pedir para vocês aguardarem só um instante, que a gente teve um problema com 2 imagens. Alguém pode confirmar que o som está funcionando? Sim, Lanai, pode continuar. Obrigada. Aí, perdão, porque a gente teve alguns problemas técnicos, mas a gente conseguiu resolver. Então, a gente já dá prosseguimento. A ideia dos próximos slides, basicamente, é trazer um overview a respeito de como é que a gente está gerando
os 2 novos casos de sensibilidade da projeção de PLD, que basicamente utiliza o modelo chuva-vazão SMAP, alimentado com cenários de precipitação histórica selecionados via índices climáticos. Então, aqui no primeiro slide, a gente traz aquele objetivo que eu acabei de falar, né, que é justamente selecionar cenários de precipitação histórica para forçar o modelo SMAP, a fim de gerar projeções de vazão, utilizando como base o que índices climáticos de larga escala estão indicando. Então, basicamente, para a gente fazer esse processo de seleção funcional, inicialmente teve que ser realizado um estudo bastante aprofundado, utilizando as séries temporais de vários índices climáticos e também as séries temporais das anomalias de precipitação observada para cada uma das subbacias hidrográficas simuladas pelo modelo SMAP e ONS. Então, basicamente, o que foi feito? A gente pegou as séries temporais de vários índices que monitoram fenômeno / eventos que se manifestam em várias partes do planeta, como, por exemplo, o El Niño Oscilação Sul, o dipolo do Oceano Índico, dentre outros, e fez um estudo de correlação, utilizando também as anomalias de precipitação. E nesse estudo de correlação, a gente analisou os valores que foram resultados, né, da correlação de Pearson, considerando a série de anomalia de precipitação, com a série temporal desses índices atrasados de 1, 2, 3 até 14 meses atrás. E por que a gente fez isso? Justamente para identificar quais dos índices desse leque de 20 opções apresentam uma melhor relação com as anomalias de precipitação que a gente observa para essas diversas subbacias hidrográficas. Então, dessa análise extensa, a conclusão que a gente chegou foi que os índices mais bem correlacionados com as anomalias de precipitação são os índices da oscilação multidecadal do Atlântico, que é o chamado índice AMO, e também o Ninho 1+2. Aqui nessa imagem à esquerda, a gente tem o resultado final da análise de correlação de Pearson, que utiliza o AMO com lag de 11 meses, ou seja, a série temporal do índice atrasada em 11 meses com relação à série temporal de anomalia de precipitação. E em termos de resultado, a gente verifica, através da análise, né, desses pontos de grade, onde a gente tem as subbacias hidrográficas, e também comparando com a escala de cores que está aqui ao lado, é que existe uma correlação negativa entre os índices e as séries temporais de anomalia de precipitação, que está mais ou menos na escala do menos 0,2 até o menos 0,4. E essa correlação negativa, ela acaba sendo verificada para a maior parte das subbacias hidrográficas aqui do Sistema Interligado Nacional. A gente observa que os valores mais fracos ficam aqui no sul e também no extremo norte do Brasil, que são, no caso, esses pontos aqui em escala de cor cinza. Já com relação ao outro índice, que também apresentou correlações, digamos que expressivas, né, em comparação com o leque, as opções que a gente avaliou, seria o índice Ninho 1+2, atrasado em 1 mês com relação à série temporal de anomalias de precipitação. Em termos de resultado, o que a gente observa correlações positivas, principalmente aqui no extremo sul do Brasil, e também correlações positivas, só que um pouco mais amenas, quando a gente sobe um pouco mais em termos de latitude, né, para latitudes mais positivas. E com relação às demais subbacias hidrográficas do SIM, as correlações calculadas já ficam naquela faixa cinza entre 0,1 e menos 0,1, que foi, no caso, a faixa de correlações que a gente resolveu descartar. Então, em suma, esse estudo inicial que a gente fez para a seleção dos índices climáticos mais bem correlacionados apontaram o índice da oscilação multidecadal do Atlântico, atrasado em 11 meses, e o índice do Ninho 1+2, atrasado em 1 mês. Basicamente, a gente vai estar utilizando essas duas séries temporais para fazer a seleção do cenário de precipitação histórica que vai estar sendo utilizado para forçar o modelo SMAP.
Já no próximo slide, a gente está trazendo aqui um esquema de mais ou menos como é que esses índices foram utilizados para a gente fazer a seleção do cenário de precipitação. Aqui no primeiro ponto, a gente destaca que o índice climático associado à oscilação multidecadal do Atlântico, que é o AMO, deverá direcionar o cenário de precipitação com 11 meses em relação ao mês de referência. Só lembrando aqui que no nosso estudo de correlação, a gente obteve os melhores resultados justamente quando a gente calculou utilizando as séries temporais, quer dizer, a série temporal desse índice atrasado em 11 meses. Então, isso já justifica essa afirmação aqui. Agora, com relação aos próximos passos, de forma a tornar mais fácil o entendimento, a gente vai estar trazendo um exemplo aqui. Basicamente, se a gente quiser utilizar a metodologia para selecionar um cenário de precipitação para um horizonte de previsão que vai de janeiro de 2021, no exemplo, né, até novembro de 2021, a gente vai ter que estar utilizando como cenário para direcionar a seleção da precipitação justamente a série temporal do índice AMO, só que considerando aquele atraso de 11 meses que eu citei anteriormente no estudo de correlação. Então, já que a gente já tem o nosso horizonte de previsão de janeiro de 21 até novembro de 21, basicamente a gente faz a seleção da série temporal do índice AMO, que vai ser utilizada para a seleção do cenário de precipitação. E aqui, nesse exemplo, eu estou chamando essa série temporal do AMO, que vai de fevereiro de 2020 até dezembro de 2020, como série A. Depois da seleção dessa série do AMO, a gente vai buscar, com base em dados históricos, que vão do ano de 1979, que são os primeiros registros que a gente teve acesso, até o ano anterior, 2019, quais foram aqueles anos em que o perfil da série temporal da AMO apresenta um comportamento similar ao que a gente está observando aqui para fevereiro de 2020 até dezembro de 2020. E com base nessa análise por semelhança, a gente consegue reduzir o cluster original de séries temporais que a gente tem no histórico de 79 até 2019. E a gente vai estar chamando de conjunto de séries B. Esse conjunto de séries B tem uma característica em comum, que seria o comportamento dessa oscilação multidecadal do Atlântico. E conforme a gente observa aqui nessas imagens, a oscilação multidecadal do Atlântico ela vem estando, né, em fase positiva desde aproximadamente o ano de 1997. Então, assim, a gente já pode observar como resultado dessa análise é que esses anos que têm esse comportamento de fase positiva são anos que apresentam semelhança com o nosso ano selecionado, que é o ano de 2020. Outra questão importante que a gente levou em consideração quando foi fazer a seleção dessas séries candidatas foi atender também aquele quesito associado ao El Niño Oscilação Sul. Só voltando 2 slides aqui para relembrar, né, que um dos resultados do nosso estudo de correlação foi que o Ninho 1+2 associado ao padrão de teleconexão El Niño Oscilação Sul, ele apresenta uma correlação positiva, de certa forma expressiva, aqui para as subbacias hidrográficas do sul do Brasil e também parte do sudeste, como a gente pode observar. Então, essa é uma informação que a gente também está levando em consideração na seleção dos cenários de precipitação que vão forçar o SMAP-ONS. Dessa forma, quando a gente foi fazer a seleção daqueles grupos de séries temporais de precipitação, a gente está pegando também aqueles anos em que é observado o fenômeno de La Niña, ou seja, a fase negativa do El Niño Oscilação Sul, que é basicamente o que a gente vem observando nos últimos anos, né? Conforme a gente consegue ver aqui nesse gráfico, onde os valores do índice estão indicando isso. Bom, dada a seleção desse conjunto de séries temporais que apresentam semelhança com relação ao ano de 2020 para a AMO, a gente passa a entrar
na etapa, né, da cenarização, em que a gente tem que desempatar, escolher qual dessas séries do grupo B apresenta maior semelhança com a série temporal do ano de 2020. Então, nessa parte, o nosso critério de seleção está sendo escolher aquela série temporal que apresenta o menor desvio médio. E desse grupo B, quando a gente faz a análise, né, considerando o ano de 2020, foi observado que o ano de 2017 apresenta uma série temporal de AMO mais similar ao ano de 2020 e com o menor desvio médio, que foi calculado em torno de 0,11. Então, se a série que apresenta comportamento mais similar a 2020 é o ano de 2017, então o cenário de precipitação que a gente vai efetivamente selecionar para forçar o SMAP ONS é aquela precipitação que apresenta aquela relação de lag 11 com relação à série temporal do índice. Logo, a gente vai estar escolhendo a série temporal do ano de 2018. Por fim, a gente traz aqui um gráficozinho em que a gente apresenta uma comparação entre a série temporal de precipitação observada para 2021, que foi o ano para o qual a gente está fazendo a seleção, a cenarização de precipitação utilizando índices climáticos, e a série temporal do ano de 2018, que foi aquela série que a gente selecionou utilizando o critério de aplicação de similaridade com o índice AMO e também levando em consideração a fase atual do El Niño Oscilação Sul. Se a gente analisar esse gráfico, basicamente a gente consegue observar que o perfil mês a mês das duas séries, tanto da observada efetivamente para 2021, quanto da previsão, que seria a série selecionada de 2018, são bastante similares. A maior diferença que a gente consegue encontrar em termos de desvio, né, acontece aqui no mês 12, que está em torno de menos 75 milímetros, mas com relação aos demais meses, a semelhança é bastante grande. Agora, essa metodologia que eu acabei de apresentar de forma bastante resumida, ela foi o que a gente aplicou para selecionar o cenário de precipitação histórica que efetivamente está sendo aplicado para forçar o SMAP, que vai gerar a projeção que a gente está chamando de cenário SMAP VE, valor esperado. Só que além desse cenário VE, a gente também está fazendo a seleção de um cenário que a gente chama de cenário pessimista, que seria o limite inferior. Esse limite inferior, a diferença dele com relação ao cenário VE é que basicamente a gente vai buscar daquele leque de séries temporais, né, que apresentam a AMO em fase positiva, a série temporal que tem o pior acumulado de precipitação para os primeiros 6 meses do horizonte de previsão. Por exemplo, se a gente tem um total de 18 séries temporais candidatas, a gente vai fazer o cálculo da precipitação acumulada para os 6 primeiros meses, ranquear e escolher aquela série temporal que apresenta o pior valor, ou seja, o menor acumulado. Agora, entrando na questão de projeção de vazões, utilizando o modelo SMAP, aqui a gente traz um esquema que mostra como é que é feita a composição final do cenário de precipitação que vai forçar o modelo SMAP. Basicamente, para os primeiros 19 dias do horizonte de previsão, a gente está utilizando a previsão de precipitação por conjunto, que é fornecida pelo ONS, que é dada pela combinação das previsões do modelo ETA 40, das previsões também do modelo de tempo do SMWF, que é o ENSE, e pelo GEFS. A partir do dia 20, a gente entra efetivamente com um cenário de precipitação histórica que foi selecionado utilizando índices climáticos. E esse cenário vai do dia 20 até o dia 450. Bom, depois que a gente faz a escolha, né, da cenarização, define a cenarização de precipitação, a gente efetivamente utiliza esses dados já convertidos, né, seguindo a padronização do SMAP ONS por subbacia hidrográfica, e executa o modelo com o horizonte estendido, considerando todos esses dias, do dia 1 até o dia 450.
Os resultados que a gente obtém com a rodada do SMAP ONS são posteriormente, né, pós-processados, passando pelo módulo de propagação de vazões, que é o MPV. No módulo de propagação de vazões, basicamente, ele calcula a vazão natural afluente para cada um dos aproveitamentos do Sistema Interligado Nacional, levando em consideração a metodologia que é oficialmente aplicada por trecho de propagação, levando em consideração também os tempos de viagem de água e a configuração e estruturação das cascatas do Sistema Interligado Nacional. Como exemplo, a gente está trazendo aqui um diagrama, né, de propagação de vazão, que é associado à bacia hidrográfica do Doce, em que a gente tem os aproveitamentos, onde é que a gente entra com as previsões de vazão feitas pelo modelo SMAP ONS e os tempos de viagem de água. Então, assim, a gente fez a construção de diagramas similares para todas as cascatas do Sistema Interligado Nacional e também construir os arquivos de configuração do MPV para cada um desses trechos de propagação, para efetivamente conseguir gerar as vazões naturais afluentes para cada um dos aproveitamentos. Por fim, com as vazões naturais calculadas, a gente chega na parte final, né, que é a composição daqueles arquivos de vazões mensais, que é, no caso, aqui o Previs mensal que a gente utiliza na nossa projeção de PLD, o arquivo vazões.dat, em que a gente tem os valores históricos de 1931 e também entra com os valores das previsões que foram feitas pelo SMAP, só que agora tirando a média mensal, e o arquivo vaspart.dat, que alimenta a Uniwave, que também é um arquivo com médias mensais. Então, agora eu vou retomar a palavra para o Cássio, que ele vai dar continuidade com os resultados associados à projeção de PLD. Só um instante, Cássio. Recebeu o controle? Recebi sim, Nané, obrigado, viu? Obrigado pela explicação. Então, dando continuidade, só vou passar aqui os slides da Lanai, que ela acabou de explicar para a gente, e a gente vai passar agora para os resultados da projeção, que a gente deixa o processo de simulação encadeado entre os modelos no EVDComp. E agora a gente vai trazer os resultados. Aqui nesse primeiro slide a gente traz os casos que a gente simulou, só destacando inicialmente aqui para o nosso caso VE, projeção de ENA por redes neurais artificiais. A gente não vai apresentar os resultados aqui nessa apresentação, do caso VE. A gente encontrou um probleminha ali no processo de tratamento das viabilidades e os resultados não estão aderentes àquilo que a gente estava esperando. Então, a gente está reprocessando essa simulação e a gente vai atualizar, assim que finalizar a simulação, a gente vai atualizar tanto essa apresentação no site, quanto no nosso boletim InformaCCE. Então, a gente vai apresentar a partir da sensibilidade número 1 até a sensibilidade número 4. A primeira sensibilidade é o nosso caso também para redes neurais artificiais, considerando o nosso limite superior. A sensibilidade número 2 também é projeção por redes neurais do nosso limite inferior. E a 3 e 4 vem ali do processo que a Alan acabou de explicar. A sensibilidade número 3 é projeção de ENA via SMAP estendido, e a gente está considerando para essa simulação, que seria o nosso caso VE, a precipitação observada de fevereiro de 2018 até março de 2019. O horizonte da projeção é fevereiro de 23 até março de 24. E, por fim, nosso caso do limite inferior é o SMAP estendido, considerando a precipitação observada de fevereiro de 2021 até março de 2022, quando a gente olha um horizonte ali dos primeiros 6 meses da projeção, o pior que a gente tem de precipitação do histórico é esse horizonte ali de 2021. Então, foi utilizado esse caso para a simulação do nosso limite inferior via SMAP. Então, trazendo os resultados, a gente começa com o nosso limite superior. A gente nota que em todo o horizonte da projeção, que é de fevereiro de 2023 até março de 2024, o CMO está em R$ 0,00 por megawatt-hora, no caso do submercado Sudeste e Centro-Oeste.
configurando ali o piso ao longo de todo o horizonte da projeção, uma média de 23 e 24, para esses 3 primeiros meses de 24, a gente tem o valor ali de PLD de R$ 69,04 por megawatt-hora. No caso do limite inferior, a gente não vê valores diferentes do caso do limite superior, também ao longo de todo o horizonte no piso regulatório, em termos de CMO também, R$ 0,00 por megawatt-hora ao longo de todo o horizonte, menos ali julho, que tem uma elevação marginal de R$ 1,00. O SMAP, valor esperado, mesma coisa, R$ 0,00 ao longo de todo o horizonte da projeção, configurando, menos ali o último mês, a gente tem um bloqueio no começo de 2019, que é observado também nessa simulação ali, agora trazendo para o ano de 2024, que a gente tem uma elevação do CMO, que a gente vê ali apenas a partir de março, em R$ 49,00, abaixo do limite mínimo regulatório que a gente tem vigente para o ano de 2023. Então, o PLD, considerando essa simulação ao longo de todo o horizonte, seria também no piso regulatório, assim como os demais casos, e mesmo no nosso caso mais pessimista, que é considerando a precipitação de 2021 e 2022, na simulação a gente tem o piso regulatório ao longo de todo o horizonte da projeção, fevereiro de 23 até março de 2024, R$ 69,04. Esses gráficos foram apresentados com relação ao submercado sudeste. A gente tem os valores de CMO, consequentemente de PLD, para os demais submercados, igual o do submercado sudeste, ou seja, não há desacoplamento entre o CMO. Portanto, aqui eu vou passar mais rapidamente estes slides. Então, aqui seria com relação ao submercado nordeste e, por fim, o submercado norte. E essa tabela é a tabela compilada do PLD dos 4 casos simulados ao longo de todo o horizonte. Em termos agora de ENA considerada nas simulações, a gente começa com o caso do limite superior, foi considerado para o mês de fevereiro, 113% da MLT, redução ali para valores próximos da MLT em março, e nos meses seguintes também apontando uma redução, mas sempre muito próximo ali, acima de 80%, sempre muito próximo a 90% da MLT, com exceção de outubro de 23 com 79%, e a partir ali de novembro, os valores sobem, chegando ali até acima da MLT no último mês, ou melhor, 101% da MLT, quando a gente olha o caso do limite superior, considerando o Sistema Interligado Nacional. Já para o limite inferior, foi considerado para fevereiro 91% da MLT. Os valores reduzem ao longo dos próximos meses, chegando até a valores próximos a 70% da MLT em outubro de 2023 e, assim como no caso anterior, há uma elevação nos meses seguintes, chegando até no último mês a 92% da MLT. Esse seria o caso do limite inferior. No caso do SMAP-VE, a gente tem a precipitação observada ali, rodado o SMAP com a precipitação de 2018 e 2019, a gente tem para fevereiro de 2023 considerado 111% da MLT. Os valores também se reduzem, chegando ali a dados próximos a 70% da MLT nos meses seguintes, como em julho de 2023, 73% da MLT. Os valores aumentam nos meses seguintes, só que no final do ano de 2023 e o início do ano de 2024, ou seja, no final do horizonte, a gente tem esse bloqueio em valores de 56%, 52% e 61% da MLT nos últimos 3 meses. Esse seria o nosso caso VE. E, por fim, nosso caso do limite inferior, foi considerado para fevereiro de 2023 a MLT. Os valores se reduzem bastante nesses próximos meses, sobretudo ali em maio, junho e julho, com valores abaixo de 70% da MLT. Agosto, e os valores sobem a partir de outubro, chegando até dezembro com 115%, chegando até em janeiro com 115% da MLT e fevereiro 95% da MLT, e os valores reduzem ali no último mês, em março. A gente deixa também para consulta, caso seja de interesse, os dados agora separados, de ENA considerados separados agora por submercado, a gente deixa nesses gráficos. Aqui seria relativo ao nosso caso do limite superior, com projeção da ENA por redes neurais artificiais, do limite inferior também por RNA, caso do SMAP valor esperado e do SMAP limite inferior.
Em termos de energia armazenada final dessas simulações, a gente começa com os resultados do caso do limite superior por RNA. A gente fecharia nessa simulação fevereiro com 79% 79% de armazenamento e replecionamento dos reservatórios ao longo dos próximos meses, nesse período úmido, chegando até 90% de armazenamento, e a partir de maio as reduções ocorrem ali, o deplecionamento dos reservatórios até níveis de 71% de armazenamento no final do período seco, e consequente repressionamento até os níveis de março de 24, do final de março de 24, em próximos a 90% da energia armazenada máxima. Esse será o nosso caso do limite superior. Nosso caso do limite inferior, nessa curva verde, ela vem sempre abaixo do limite superior, com fevereiro finalizando 76% de armazenamento, e os níveis se dariam até o final de maio, até valores próximos de 85%, 86% de armazenamento. E o final do período seco nos traria um armazenamento ali de 65% no sim. Nosso caso do valor esperado, a gente fecharia o mês de fevereiro com 70% de armazenamento. Haveria um repressionamento dos reservatórios ao longo desses próximos meses até níveis de 84% de armazenamento, e consequente redução e com atraso ao longo de todos os próximos meses, muito em função do atraso do início do período úmido ali, para o caso simulado de 2024, relativo ao ano de 2019. E, por fim, o nosso caso mais crítico, quando a gente olha principalmente esse horizonte mais curto de 6 meses, a gente tem o SMAP-LI, que fecharia o mês de fevereiro com 77% de armazenamento. Os níveis dos reservatórios, eles subiriam até montantes de 84% de armazenamento, e redução nos meses seguintes até níveis de 60% no final de novembro de 2023, e consequente repressionamento nos próximos meses, chegando até 82% da energia armazenada máxima em março de 2024, que é o nosso último mês da projeção. Com relação à energia armazenada do SIM, foi mostrado nos slides anteriores, e agora a gente deixa os mesmos dados, agora separados por submercado. Então, aqui seria com relação ao limite superior de ENA por redes neurais artificiais, o limite inferior também por redes neurais. No caso do SMAP, valor esperado, ano de precipitação 18 e 19, e a precipitação 20 e 21, nosso limite inferior. Em termos de balanço operativo, a gente deixa aqui também em tons mais claros os resultados da projeção. A partir de fevereiro, a gente tem basicamente a parcela de geração termoelétrica por volta nesses primeiros meses, por volta de 4 até 5 gigawatts médios, e valores mais elevados durante a segunda metade do ano de 2023, e valores se reduz a partir do começo de 24. Basicamente, a gente tem um parque termoelétrico inflexível ao longo de todo esse horizonte. Aqui seria o caso do limite superior, a mesma coisa para o caso do limite inferior. O mesmo se repete para o caso do SMAP-VE, com exceção desse último mês, que a gente tem algumas térmicas entrando em ordem de mérito, e consequente redução da parcela de geração hidráulica, mas seria só nesse último mês a modificação. E, por fim, o nosso caso do SMAP-LI, que retorna ao comportamento dos primeiros dois casos. A gente deixa aqui também, como a gente sempre traz nos encontros, a estimativa de garantia física. Aqui seria o caso do GSF Flat. A gente deixa aqui para o ano de 2023 a tabela do GSF Flat. E aqui, garantia física sazonalizada, mostrando aqui as perdas nessa tabela inferior. Em termos do GSF visto pela projeção, a gente começa com o caso do limite superior de ENA. A gente tem em valores médios para o ano de 2023, considerando o parque hidráulico que foi despachado no processo da projeção, a gente teria uma média de 23 no GSF de 85,9% no caso do limite superior, uma vez que a gente não tem modificação entre os casos para o ano de 2023 em nenhum dos cenários que a gente simulou. A gente tem esse mesmo dado também para os demais casos, limite inferior, SMAP-VE e o SMAP-LI.
E do ponto de vista do GSF flat, a gente também vê aqui, deixa também a tabela com relação aos resultados da projeção, com essa média de 23 de 85,9 para todos os casos. Por fim, aqui o gráfico, a gente deixa aqui o gráfico da projeção de encargos e custo de escolamento entre o CMO e o PLD. Resultados da projeção, uma vez que a gente tem todas as termoelétricas despachadas, só aquelas que são inflexíveis, então não temos térmica no mérito, a gente não tem também o aparecimento de encargos ao longo do horizonte da projeção, uma vez que também nosso processo de projeção foi considerado sempre as termoelétricas por ordem de mérito. Então, a gente tem aqui os dados zerados para o horizonte de 2023 e para o horizonte de 2022 a gente traz os resultados acumulados até novembro, com os dados já fechados, de acordo com o Infomercado, e os dados de dezembro preliminar. Então, os encargos para 2022, a gente tem um total de 5,79 aproximadamente bilhões de reais em encargos e custo de descolamento de aproximadamente 42 milhões para o ano de 2022. Com relação aos resultados da projeção, é isso que eu tinha, então agradeço a oportunidade e passo a palavra agora para o Humberto. Obrigado, Cássio. Bom, obrigado, Cássio, obrigado, Lanai, obrigado, Rodrigo Moraes, e obrigado, Cássia, também. Dando sequência aqui, né, a gente recebeu um único questionamento, né, ele não é exatamente em relação à questão de preço, né, ele está associado um pouquinho aqui em encargos e é referente ao encargo de reserva. Essa pergunta foi feita pela Valesca Lima, né, e a gente procurou lá o pessoal de mercado regulado, né, que é responsável pela essa informação aqui na CCE. Tem alguns questionamentos aqui que eles pediram, né, para dar o retorno de que esse chamado, essa dúvida, ela foi feita através da central de atendimento e eles já estão providenciando a melhor forma de responder, né? Então eles pediram para orientar no sentido, né, de que a gente espere essa resposta através da central de atendimento. Deixa eu só confirmar se eu esqueci. É isso mesmo, né? Ele está questionando a questão de algumas questões de encargo de energia de reserva, né? E foi esse o retorno que a gente teve da área responsável, né? Então a gente pede a compreensão e por favor, aguarde a resposta através da central de atendimento. Bom, em relação ao encontro, né? Hoje foi o do dia 18, né? E o próximo encontro agora está marcado para o dia 30 de janeiro, às 15 horas. Como de costume, né, no qual a gente vai abordar aí basicamente a segunda quinzena de janeiro, né, e já comentar em relação à primeira semana operativa ali para as funções de custo futuro do New Wave, do Decomp e também os primeiros dias da semana operativa de janeiro, né, ainda só referente, desculpa, primeira semana operativa de fevereiro, mas com apenas dias de janeiro ainda. Bom, agradecemos a presença de todos que nos acompanharam aqui até o momento e até o próximo encontro do PLD. Abraço.